plenário aprova projetos do pacote de medidas sobre segurança pública, entre eles o que acaba com a atenuante de pena para menor de 21 anos. Com várias modificações no texto original do governo, comissão mista aprova relatório sobre o parcelamento das dívidas do setor agrícola com o Fundo Rural. E esta edição destaca também: Câmara analisa projeto que coloca em lados opostos as corretoras de seguros e as associações que reembolsam os sócios em caso de roubo ou furto de veículos. Profissionais, pacientes e militantes da luta antimanicomial pediram em audiência pública que não haja retrocesso na política de saúde mental, implantada no país a partir de 2001. Boa noite, em Brasília, 10 horas e 32 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta noite alguns itens do pacote de medidas sobre segurança pública. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes e a gente vai direto para o Salão Verde falar com a Dini. Olá, Dini. Boa noite. O que os deputados aprovaram hoje? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, foram 8 aprovações, só uma não relacionada ao pacote de segurança pública que você mencionou, Jaciene. As votações começaram por volta das 4 horas da tarde, ainda com uma certa incerteza do que de fato iria ser colocado em votação. Mas as negociações com os líderes partidários e os deputados no próprio plenário viabilizaram as votações. Vamos ver como é que foi o início das discussões. Antes que qualquer projeto fosse votado, um diálogo entre o líder da oposição, deputado José Guimarães, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mostrou como o tema da segurança pública se articula com outros que já passaram ou ainda podem passar pelo parlamento. A segurança pública, como diz a Constituição, é competência exclusiva dos estados. E aí, portanto, nós não podemos estar votando qualquer coisa que é importante, mas não significativamente que enfrente o problema do combate à violência. E eu solicito, se for possível, Vossa Excelência nos informar qual é a solicitação dos governadores. Recurso. Recurso? É. Como é que faz se tem a teto do gasto? Não pode? Entrar pelo PSB. Só fazer a reforma da Previdência. Você resolveu o problema de recurso. A necessidade de votar o pacote de segurança pública também foi debatida antes mesmo de os deputados analisarem a primeira das propostas incluídas na pauta. São 61 mil assassinatos. São mais de 1 milhão de carros furtados ou roubados. Tudo isso gerando um clima de insegurança que permeia o país como um todo. Nós queremos que haja uma discussão com o conjunto dos governadores, numa proposta de pauta de segurança pública que tenha coerência a nível nacional, que apresente medidas de profundidade e não mudanças no Código Penal ou mudanças que sejam apenas cosméticas para atender a opinião pública, para querer dizer à opinião pública que esse Congresso está preocupado com a segurança. Isso não resolve absolutamente nada. O primeiro projeto da fila de votações era o que acabava com atenuantes que reduzem as penas para criminosos com idade inferior a 21 anos e superior aos 70. Mas a obstrução liderada pelo PT e pelo bloco PP e Avante acabou dominando os debates. As consequências, senhor presidente, estão em pessoas morrendo a cada minuto, principalmente no estado do Rio de Janeiro. É um escândalo o que está acontecendo e essa casa tem que dar alguma contribuição. Se não pode ser a pauta de ontem, que se suspenda a sessão, sentem todos os líderes e que saia alguma pauta. Mas não faz sentido a gente não votar a segurança pública. Vê esse caso recente do jovem de 19 anos que deu 10 tiros no rosto de uma menina de 15 anos. Pelo simples fato dele ser menor de 21, já é circunstância atenuante. Acima de 70 anos. Essa taxa foi colocada, essa idade foi colocada em 1940. A expectativa de vida era de 62 anos. Se não é endurecendo as leis, esse é o argumento, não vamos endurecer as leis. Não vamos endurecer as leis porque isso não enfrenta a criminalidade. A pergunta que eu faço, é abrandando as leis? É diminuindo o rigor das leis? Deixar como está resolve o problema?
Estes que aqui dizem que defendem a segurança pública votaram para o congelamento dos recursos da segurança, da educação e de tantas políticas importantes para que nós não tenhamos medo das noites nem das ruas. Não adianta dizer, mas esse projeto não resolve o problema do Brasil, esse não faz isso, não faz aquilo. É melhor que nós tenhamos pequenos avanços legislativos do que avanço nenhum. O que está se discutindo é retirada de atenuantes, por exemplo, para maiores de 70 anos de idade. O caso do médico Roger Abdelmassi foi beneficiado, por exemplo, por conta deste dispositivo, desse artigo 65. Isso que escandalizou a opinião pública brasileira e internacional. Ainda que não concordemos com tudo, nós temos que entender que determinados projetos precisam ser apreciados por esta casa. Essa história de que tem uns aqui que defendem bandidos, os criminosos do cotidiano, e outros que defendem os bandidos de colarinho branco, não vai levar a lugar nenhum. Aliás, o encarceramento, dados do Atlas da Violência, cresceu nos últimos 14 anos 270% no Brasil. E os homicídios também cresceram, 22,7% na última década, ou seja, a situação é grave. Outro problema era a dúvida dos deputados quanto ao teor do projeto a ser votado, já que ele estava apensado a outros, ou seja, faz parte de um conjunto de propostas que devem ser analisadas ao mesmo tempo. São coisas completamente diferentes. O que tinha no projeto original, o que tem numa emenda votada na CCJ. Então nós gostaríamos de saber o que é exatamente que nós vamos votar hoje. Senão, realmente, temos que retirar de pauta, porque está muito confuso. Isso aqui não é um projeto de repressão à criminalidade. Não se diga isso ao povo. O que nós estamos votando, afinal de contas? Bom, o que acabou sendo votado, respondendo à pergunta do deputado Miro Teixeira? Foi votado um texto novo que foi apresentado no plenário pelo relator, e esse texto ele acaba com as atenuantes para os menores de 21 anos. O que seria isso? Os menores de 21 anos eles passam a não ter mais direito à redução de pena ou à redução do tempo de prescrição do crime só por causa da idade. Mas esses benefícios, essas atenuantes são mantidas, elas vão continuar sendo mantidas para os maiores de 70 anos. Essa mesma proposta permite que jovens entre 16 e 18 anos registrem sozinhos nas delegacias crimes em que forem vítimas. Atualmente precisam do acompanhamento de um adulto, certo, Jaciene? Agora, essa proposta ela vai para o Senado. O que também foi aprovado aqui no plenário da Câmara? Um projeto que bloqueia o sinal dos aparelhos de telefonia nos presídios. Esse projeto é um projeto de consenso entre os partidos. Foi aprovado um projeto de autoria do deputado Baleia Rossi, Jaciene. O projeto ele torna obrigatório, né, Dini, para as operadoras de telefonia a instalação de equipamentos que bloqueiam o sinal de celular aí próximo a presídios e unidades também socioeducativas, né? Exatamente, e essa é a diferença frente ao projeto que ontem teve, inclusive, a urgência aprovada. O que foi colocado em votação de fato hoje foi um outro projeto que tramitava junto, certo? Só que esse determina que as operadoras de telefonia são obrigadas a colocar bloqueio de telefonia e de sinal de dados, de internet, nos presídios e também nas unidades de socioeducativas, ou seja, voltadas para a medida de cumprimento de medidas socioeducativas de jovens infratores, Jaciene. Bom, a multa também é menor do que a prevista naquele projeto de ontem, mas ela prevê também uma multa. As operadoras vão ter aí 6 meses para fazer a instalação desses equipamentos nos presídios, nas cadeias, né, e também nessas unidades socioeducativas. E caso não venham a cumprir com isso, ou caso o sinal não seja bloqueado totalmente, a multa ela prevê uma multa de até R$1 milhão. As regras mais certinhas elas serão definidas pela Anatel. Mas houve também deputados que comentaram o projeto. Vamos ouvir. Nós sabemos hoje que um celular na mão de um bandido encarcerado é uma arma para todos os tipos de crime. Tenho certeza que vai ao encontro do que a população quer, que é mais segurança. O crime está dentro dos presídios. Já passou o tempo em que o presídio era para custodiar bandido. O presídio hoje vive com o crime. Em alguns momentos estivemos aí com a Comissão de Segurança Pública visitando presídios
E lá na entrada, nós, parlamentares em missão oficial, tínhamos a obrigação de deixar lá os celulares. Porém, lá dentro, éramos fotografados pelos próprios presos com os celulares na mão. A gente passar aí para os outros assuntos aí que foram aprovados, a gente sabe, várias urgências hoje aí pelos deputados. Esses projetos vão para o Senado agora? Isso, Jaciene, isso. É a próxima etapa, né? Exato. Agora as urgências, Dini, várias propostas aí vão ter etapas de tramitação aí aceleradas aí com essa aprovação das urgências. Que matérias foram essas? Exatamente. Foram 5 projetos que tiveram a urgência aprovada hoje pelo plenário da Câmara. Jaciene, vou falar rapidamente sobre cada um deles. Um permite a criação de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas e também um sistema nacional aí para facilitar a busca dessas pessoas. Um outro cria, na verdade, acaba com os saidões, que é aquela saída temporária dos presos do semiaberto nas datas comemorativas, como Natal e Dia das Mães, que era o fim desses saidões. O outro projeto de lei, ele tipifica o crime de escudo humano, ou seja, quando criminosos usam pessoas para se proteger em alguns crimes, por exemplo, assaltos, né, que vão lá e colocam as pessoas que estão mantidas como reféns na frente, então tipifica esse tipo de conduta dos criminosos. Também tem um outro projeto que cria o crime de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro, isso aí para tipificar aqueles crimes daquelas pessoas, aqueles casos que a gente viu, que as pessoas estavam se masturbando, homens estavam se masturbando nos ônibus, e ejaculando na cara de mulheres. Hoje não há um crime previsto para isso e esse projeto ele viria justamente para fazer uma tipificação desse crime aí. E esse mesmo projeto ele aumenta também a punição no caso de estupro coletivo. E, por fim, tem o projeto de auto de resistência, ou seja, ele, na verdade, pede um rigor maior nas investigações daqueles casos em que há feridos ou mortos de pessoas em confronto com policiais. Atualmente, existe o registro desses casos, no entanto, não há regras para a investigação. Esse projeto ele exige que seja investigado assim como outro crime qualquer. Não é possível, por exemplo, mexer na cena do crime nem para prestar socorro para as vítimas. Isso para tentar manter aí o local intacto para futuras investigações. Jaciene, a ideia dos deputados é que esses projetos sejam votados ainda esta semana, até sexta-feira. Dini, já tem sessão convocada para amanhã, sessão da Câmara e sessão do Congresso também, né? Exatamente. A sessão da Câmara dos Deputados está convocada para as 9 horas da manhã também, já para começar a discutir vários projetos de segurança pública. E nós temos sessão do Congresso Nacional para avaliar vetos presidenciais e também projetos que mexem no orçamento público. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, Jaciene. Boa noite. E a Comissão de Deputados e Senadores, que discute a medida provisória sobre o parcelamento das dívidas do setor agrícola com o Fundo Rural, aprovou hoje o relatório da deputada Tereza Cristina. Ela fez várias modificações no texto enviado pelo governo. O relatório da medida provisória do Fundo Rural, aprovado pela comissão mista, manteve o parcelamento das dívidas dos produtores e das empresas do setor de agroindústria em 180 meses. 4 para pagar a entrada de adesão ao programa, mais 176 parcelas mensais. A deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul, mudou no seu parecer vários pontos do texto original da medida provisória, conhecida como Refis do Fundo Rural. Pelo texto da proposta, os devedores vão receber perdão total das multas e dos encargos da dívida com o Fundo Rural, em vez dos 25% de desconto da proposta do governo. O valor da entrada foi reduzido para 2,5% do total da dívida, em vez dos 4% da medida provisória. A relatora incluiu também as cooperativas rurais no parcelamento. Foi excluída a exigência de garantias, como cartas de fiança e seguros, no parcelamento de dívidas maiores que 15 milhões de reais. O relatório foi aprovado na comissão com voto contrário apenas dos deputados e senadores do PT. Eles consideram que a proposta prejudica a Previdência Social e é injusta com os pequenos produtores, que não deixaram de pagar o Fundo Rural. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, receberam nesta terça governadores de 15 estados. Eles vieram pedir pressa na tramitação do projeto que regulamenta jogos de azar na internet. Segundo os governadores, o imposto cobrado seria destinado à segurança pública. Rodrigo Maia disse que apoia a ideia, mas insistiu que antes é preciso solucionar o problema do déficit da Previdência. Eu acho que a
A ideia é boa de você resolver liberar os cassinos no Brasil, porque eu acho que a receita, mais do que a receita, o emprego vai ser muito grande, principalmente naquelas estruturas onde é um complexo de turismo. Eu sou a favor, já disse isso, mas eu acho que a gente pensar no financiamento da segurança, ou da educação, ou da saúde, sem pensar a reforma da Previdência, a gente vai estar só adiando o problema. Mais cedo, Rodrigo Maia defendeu que sejam votados uma série de projetos de ajuste fiscal que ajudem a recuperar a economia do país. O presidente da Câmara citou ainda a proposta de privatização da Eletrobras, enviada ao Congresso pelo governo como projeto de lei. Maia ressaltou, no entanto, que para cobrir o rombo nas contas públicas, nenhuma outra proposta é mais relevante do que a reforma da Previdência. O governo está encaminhando os projetos de lei e bom que foi por projeto de lei da privatização da Eletrobras. Acho que é o caminho certo. Você não pode querer vender um ativo por medida provisória, né? Não é democrático a representação da sociedade através do parlamento não ser ouvida antes de tomar a decisão, que eu acho que ela é positiva e ela é importante como instrumento e da forma como está a modelagem apresentada pelo ministro Fernando Coelho. Eu acho que está muito positivo. Acho que o governo ele vai encaminhar de uma forma onde você não vai vender todas as suas ações por um preço menor agora. Você vai vender parte delas, vai ficar com 40% das ações e com isso, ao longo do tempo, com a melhor qualidade da gestão privada, que é o que a gente acredita, até porque foi assim que aconteceu com a Vale do Rio Doce, o Brasil poderá no futuro ou manter a sua participação recebendo dividendos ou poder vender a sua participação com as suas ações mais valorizadas do que estão nesse momento. Além da Previdência, nós temos alguns projetos que vão ajudar, mas a gente tem que entender que nada do que nós possamos fazer é relevante em relação ao rombo que a Previdência gera nas contas públicas a cada ano. A comissão especial que analisa mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente adiou mais uma vez a votação do relatório do deputado Aliel Machado. Foi adiada por falta de quórum a votação da proposta que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto, que condensa mais de 60 propostas em tramitação na Câmara dos Deputados, altera dispositivos como o tempo máximo de internação dos jovens infratores, de 3 para 10 anos. Por falta de acordo na comissão especial, o projeto pode ser votado direto no plenário. O presidente da comissão, o deputado Pompeu de Matos, ainda não definiu uma nova data para a próxima reunião. O Conselho de Ética da Câmara se reuniu hoje para debater duas representações contra o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. O parlamentar é acusado de ter assediado uma jornalista e de ter compartilhado em redes sociais uma foto da filha da deputada Maria do Rosário, que é menor de idade, usando roupa íntima. A primeira representação discutida foi a que trata da denúncia de que o deputado Vladimir Costa teria assediado a jornalista Basília Rodrigues, da rádio CBN. A repórter perguntou ao deputado se ele mostraria para a imprensa a tatuagem que fez com o nome do presidente Michel Temer. Vladimir Costa teria respondido que, para a repórter, mostraria o corpo inteiro. O relator da denúncia é o deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. No texto, Bessa disse que a materialidade dos fatos está comprovada e votou pelo prosseguimento do processo. Costa se defendeu das acusações. A jornalista, por 2 dias seguidos, aproximadamente, querendo ver tatuagem, era abordar toda aquela questão de tatuagem, que foi uma brincadeira que a gente fez para zoar realmente o pessoal da oposição. Após inúmeras abordagens, a jornalista insistiu bastante para que eu mostrasse a tatuagem. A única palavra que eu falei, eu disse, para você eu mostro o corpo todo, só. Onde é que está o crime? Eu não falei aí, para você eu fico nu, para você eu fico pelado, eu quero ter um caso, um relacionamento, eu quero te beijar. Não, eu disse, para você, eu tenho 7 tatuagens, eu tenho na minha perna, eu tenho no meu quadril, eu tenho nas minhas costas. Então não houve má fé. O deputado ainda enfrenta outra denúncia em que é acusado de ter compartilhado em rede social uma foto da filha da deputada Maria do Rosário, que é menor de idade, usando roupas íntimas. O relator, deputado João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, pediu o arquivamento do processo por acreditar que não há provas. Os relatórios apresentados nesta terça-feira são preliminares, ou seja, indicam apenas se as denúncias devem ou não serem aceitas pelo Conselho de Ética.
Mas os deputados apresentaram pedidos de vistas nos 2 casos, o que adiou em pelo menos 15 dias as votações sobre os prosseguimentos dos processos. A proposta que cria um plano de desligamento voluntário para servidores públicos foi aprovado numa comissão do Congresso. Veja agora esse e outros destaques desta terça-feira. Uma comissão de deputados e senadores aprovou a medida provisória que cria o programa de desligamento voluntário de servidores públicos e a jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional. As regras valem para servidores do Poder Executivo. A proposta ainda precisa ser analisada pelos plenários da Câmara e do Senado. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público promoveu o seminário Desafios para a Reindustrialização Nacional. Os deputados discutiram a política econômica nas últimas décadas e alternativas para impulsionar o crescimento do país. Uma sessão solene celebrou o bicentenário da chegada da Imperatriz Leopoldina ao Brasil em 1817. A solenidade fez parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Durante a sessão foi lançado um selo especial dos Correios e foram entregues os prêmios aos estudantes vencedores dos concursos de vídeo e desenho em homenagem à Imperatriz Leopoldina. A Comissão de Meio Ambiente debateu o projeto de lei que prevê mais proteção para frentistas e motoristas em relação aos gases que evaporam da gasolina durante o abastecimento dos carros. Uma ideia é instalar equipamentos nos veículos que transformam os vapores em combustível. Mas a mudança não é simples e os custos teriam que ser repassados ao consumidor. A Comissão de Desenvolvimento Urbano entregou o Prêmio Lúcio Costa a personalidades e entidades que se destacaram nas áreas de mobilidade, saneamento e habitação. Lançado em 2015, o prêmio presta homenagem ao arquiteto e urbanista Lúcio Costa, referência na arquitetura moderna brasileira e criador do Plano Piloto de Brasília. A Câmara analisa um projeto que coloca em lados opostos as corretoras de seguros e as associações criadas para reembolsar os sócios em caso de roubo ou furto de veículos. O projeto original propõe restringir o mercado de seguro às corretoras, mas já há sugestões de mudanças no texto para legalizar a atuação de cooperativas. Na hora de comprar um carro, muita gente reserva um dinheiro extra para contratar um seguro e ficar livre de dor de cabeça em caso de batida ou roubo. Mas nem todo mundo consegue. Se o cliente morar em um lugar considerado perigoso ou tiver um carro importado mais antigo, por exemplo, pode acabar recusado pelas seguradoras. Por conta disso, vem crescendo no Brasil o número de pessoas que se juntam em associações e se dividem para pagar o prejuízo em caso de sinistro. Mas a atividade está no meio de uma polêmica. A Câmara discute um projeto de lei que proíbe a atuação de associações e cooperativas no setor de seguros. Uma coisa é uma cooperativa fazer ali entre os seus cooperados. Ninguém que está tirando o direito de associativismo, de cooperativismo. O que nós queremos é o quê? Criminalizar uma prática que é a comercialização por essas falsas associações, falsas cooperativas. Eles se usam do nome para poder comercializar. E comercialização de seguros tem que ser feito por uma seguradora através do corretor de seguros. O projeto está em análise em uma comissão especial e já recebeu sugestões de mudanças. Algumas pretendem legalizar a atuação das cooperativas. O projeto do deputado Lucas Virgílio representa exatamente essa demanda de seguradoras e corretoras, enquanto que a nossa tese de regulamentar, de normatizar, atende outra demanda, uma demanda da sociedade e do próprio governo que deseja a regulamentação dessa atividade, que acho que é o que todos nós desejamos, ter segurança jurídica, normatizar, regulamentar, estabelecer fiscalização e controle. Representantes dos corretores de seguros não concordam e dizem que as associações fazem concorrência desleal com as seguradoras. O mercado de seguros não escolhe não fazer seguro de carro popular por vontade própria. A seguradora, para fazer um seguro de um carro, ela é obrigada a fazer reserva, ela não pode dispor daquele dinheiro recebido, né, na totalidade, ela paga 1 tonelada de impostos, ela não pode consertar com peças usadas ou da forma que ela poderia fazer a questão mais barata. Acho que todos têm o direito de buscar suas soluções, mas
tendo as mesmas regras. O nosso objetivo é que a atividade seja regulamentada, seja fiscalizada, seja legalizada. Ninguém quer trabalhar na clandestinidade, ninguém quer trabalhar à margem da lei. Quer sim que o poder público faça o seu papel e regulamente a atividade. O Brasil tem 47 milhões e 600 mil usuários de planos de saúde que podem ser impactados pelo novo marco legal do setor em discussão na Câmara. A votação dessa proposta pode acontecer nesta quarta-feira na comissão especial que analisa o tema. Se aprovado, a intenção do governo é votar o projeto em plenário ainda este mês. A comissão especial discutiu mais de 150 projetos de lei que tramitavam na Câmara dos Deputados. As principais sugestões de mudanças estão no relatório apresentado pelo deputado Rogério Marinho, que provocou reações de institutos de defesa do consumidor que não concordam com algumas alterações. A principal mudança de projeto é sobre a cobrança dos planos para idosos. Antigamente, os planos aumentavam muito o valor das mensalidades para usuários mais velhos. Uma lei de 98, reforçada pelo Estatuto do Idoso, passou a proibir o aumento a partir dos 60 anos. Mas, na prática, as operadoras têm driblado essa regra com grande reajuste a partir dos 59 anos. O Marco Legal dos Planos de Saúde quer fatiar este último reajuste em 5 parcelas a partir dos 59 anos. A ideia com isso é diminuir o impacto que é dado de uma só vez, porque quem chega aos 59 anos no Brasil vive normalmente até os 82 pelo menos. Tá? Então os planos antecipam para os 59 porque não podem dar esse aumento posterior. E isso gera 3 situações. Ou o pré-idoso sai do plano porque não consegue mais pagá-lo, ou ele busca o apoio, o auxílio dos seus familiares, ou ainda ele paga, mas restringe extraordinariamente as suas receitas e as suas despesas dele, normais. Nós fizemos várias projeções, estamos fazendo vários cálculos a respeito disso, estamos chamando a atenção que a princípio essa proposta pode parecer um benefício para os consumidores idosos, mas no futuro isso poderá representar reajustes sobre os reajustes e o tiro pode sair pela culatra, ou seja, aquilo que veio para aparentemente beneficiar os consumidores pode significar a possibilidade de super reajustes aos consumidores após completarem 60 anos. Outra mudança, hoje a multa aplicada às operadoras que negarem atendimento aos clientes variam de 5 mil a 1 milhão de reais. Com o Marco Legal dos Planos de Saúde, a multa pode ficar mais barata, passa a ser de 10 vezes o valor do procedimento questionado. A multa hoje, se você nega um procedimento, vamos imaginar que um hemograma que custa 40 ou 50 reais, a multa é 80 mil reais. Isso não significa que o plano vai ficar desobrigado de cumprir o procedimento. A multa ela tem que ser pedagógica e coercitiva no caso da punição, mas não pode ser um fator, por exemplo, de que o repasse desse valor vá, no final, para a contraprestação do beneficiário. A gente está falando de 1 bilhão e 700 milhões de multa no ano passado. As operadoras hoje temem os processos administrativos punitivos da ANS em razão do alto valor das multas. E os consumidores são beneficiados disso quando eles denunciam e as empresas acabam obedecendo muito rapidamente à agência reguladora em razão do rigor das suas penas. A diminuição dessas penas não vai significar benefício nenhum para os consumidores. Pelo contrário, pode significar o estímulo para a desobediência de regras. O Marco Legal também vai obrigar os planos de saúde a oferecer planos individuais e familiares, que são menos rentáveis para as seguradoras. Hoje, só 9 milhões dos 47 milhões de segurados de planos de saúde no Brasil têm planos individuais. Os planos de saúde também serão responsáveis por indicar 3 marcas de órteses e próteses para os médicos. Hoje, eles têm toda a liberdade de definir o modelo com o que querem trabalhar. Com isso, a gente quer dificultar as eventuais fraudes. Se o médico está bem intencionado, vai ter a condição de justificar. Se ele não estiver bem intencionado, que é uma minoria, ele vai se inibir de praticar uma fraude futura. Depois de aprovado na comissão especial, a intenção é que o projeto seja discutido e votado pelo plenário da Câmara ainda no mês de novembro. Não há razão para discussões urgentes sobre esse tema.
O tema, apesar de aparentar urgência, ele exige uma análise muito complexa, um estudo muito profundo sobre quais são os problemas dos setores e que problemas precisam ser enfrentados para melhorar a situação para os consumidores e para todos os setores de mercados atendidos. O que a gente apresenta aqui é fruto do amadurecimento de negociação feita com parlamentares, com os próprios planos de saúde, com as operadoras. Recebemos, inclusive, os representantes de Direito do Consumidor, OAB Nacional, Secretaria de Defesa do Consumidor ligado ao Ministério da Justiça. Enfim, nós tivemos o cuidado aqui de ouvir a todos que tiverem interesse de alguma forma, tentar contribuir para o projeto. Profissionais, pacientes e militantes da luta antimanicomial pediram em audiência pública na Câmara que não haja retrocesso na política de saúde mental implantada no Brasil a partir de 2001. José Alves é paciente da rede de saúde mental. Ele tem epilepsia, esquizofrenia, bipolaridade e depressão. Aos 7 anos de idade era chamado de doido e o próprio pai o prendeu num quarto fechado e escuro por 3 anos. Eu fiquei dos 7 anos de idade aos 10 dentro desse quarto. Tanto é que quando eu saí de lá de dentro desse quarto, na verdade eles me tiraram, né? Eles já entenderam que eu já estava mais ou menos controlado e me tiraram. Então, assim, quando eu vi o sol, depois desses 3 anos, eu tinha perdido todo o rumo do que era o dia e o que era a noite, porque lá era escuro total. Eu me alimentava lá, eles colocaram assim mais ou menos 10 centímetros numa situação entre a porta e o chão para que eu não passasse ali. E aí eles me colocavam a alimentação ali por baixo e colocavam um jornal para mim fazer minhas necessidades fisiológicas. E aí dali então eu empurrava para fora e lá eles catavam aquilo e jogava fora, né? Então assim, eu não via a claridade do dia. José Alves defendeu a convivência social como remédio para o tratamento de transtornos mentais. Disse que a prisão agrava a doença. É um dos maiores crimes que alguém comete sem ter poder policial. É um dos maiores crimes que alguém faz é prender você no manicômio, porque lá no manicômio você não vive, lá você morre. Você morre a cada segundo da sua vida. Se você estiver no manicômio que você não tem direito a sair lá na porta para ver a rua, você está preso sem ter matado ninguém, você está preso sem direito à liberdade. Então, isso não é tratamento. Especialistas também ressaltaram que a lei antimanicomial de 2001 foi um grande avanço. Com ela, houve uma redução de leitos nos hospitais psiquiátricos de tratamento fechado e foram abertos os CAPs, centros de convivência e residências assistidas, que integram o paciente ao convívio de familiares e amigos. Mas houve críticas à atuação das comunidades terapêuticas que nem sempre cumprem a lei. O Ministério da Saúde também foi criticado. Querendo retomar uma agenda de construção e de abertura de leitos de hospitais psiquiátricos nesse país e de reforçar algo que para nós é muito perigoso, que é as internações em comunidades terapêuticas para usuários de drogas. Então nós estamos efetivamente alertando que isso vai gerar mais violência e violações de direitos humanos. São instituições que não são médicas, usam um nome equivocado que induz a um pensamento de ideia de comunidade e de local terapêutico, não são, e estão crescendo. Tem uma quantidade muito grande de comunidades terapêuticas hoje no Brasil inteiro. Mas o representante do Centro de Recuperação Fazenda da Esperança, no interior de São Paulo, ressaltou que há instituições que cumprem a lei e estimulam a participação da família no tratamento. Eu vejo, sim, que existe uma certa confusão do que é a comunidade terapêutica com acolhimento voluntário e aqueles serviços que se intitulam comunidade terapêutica e não são, né? E acaba denegrindo a nossa imagem, o nosso trabalho, por causa dessa minoria que faz um trabalho ruim, péssimo, onde nós temos que separar aqui o joio do trigo. A deputada Érica Cocai, autora do requerimento para realizar o debate, afirmou que vai cobrar o cumprimento da política de saúde mental prevista na lei de 2001 do Ministério da Saúde, que não teve representantes na audiência pública. Ela também defendeu a luta antimanicomial. Os manicômios, os hospitais psiquiátricos, eles provocam renda para os donos de hospitais psiquiátricos. Ele é muito mais caro para o Estado do que a rede de serviços substitutivos, porque ele é muito mais caro, ele é muito mais oneroso para o Estado e é pouco eficaz. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.